Tipologia de projetos em educação aberta e à distância. Hoje nós vamos conversar sobre uma forma específica de educação à distância que se chama de autoinstrução, autoensino e outras denominações. O nosso desafio grande hoje vai ser tentar qualificar o autoestudo, a autoinstrução, em relação a esse campo mais amplo da educação à distância. Então, como primeiro desafio para nós é tentar fazer essa distinção. Vamos ver se nós conseguimos, durante a nossa aula, identificar realmente se há diferença entre educação à distância e autoinstrução, se toda a autoinstrução é educação à distância, ou se é possível até mesmo pensarmos em formas de educação à distância que não impliquem em autoestudo e em autoensino. Para podermos começar essa nossa caminhada, a proposta é partirmos de uma tipologia. O que é uma tipologia? Falando em uma tipologia de projetos à educação à distância, nos perguntamos então, qual a utilidade de partirmos de uma tipologia para estudarmos educação à distância? Para que nos serviria tentarmos classificar em tipos ou modelos essas diversas formas, todas convivendo sobre o grande rótulo de educação à distância? Em primeiro lugar, é muito bom tentarmos classificar, sabendo logo de cara que toda classificação é muito esquemática. Nada funciona muito claramente, cabendo em um tipo ou em outro tipo, mas a classificação sempre nos ajuda a limpar um pouco o território, a clarificar algumas das nossas ideias e tentarmos identificar quais são as principais ideias em jogo, quais são os principais conceitos com os quais nós vamos trabalhar. Um dos principais pontos que temos que enfocar quando vamos trabalhar com os diversos tipos de educação à distância, como vamos fazer a seguir, é buscar entender a relação que existe entre os meios, as mídias, as tecnologias empregadas e as propostas educacionais que estão subjacentes a essas propostas. Em outras palavras, quer dizer que nós temos que olhar cada tipo, qual é a relação dentro de cada modelo que existe entre os meios e tecnologias e a nossa própria visão do que é ensinar e aprender. Tipologia é a caracterização de realidades quaisquer consideradas num estudo. Dentre essas diversas formas possíveis de educação e educação à distância, nós podemos perceber que em cada um desses tipos ou categorias pode dar margem a pedagogias muito tradicionais, muito clássicas, muito formais, mas também permitem que novas pedagogias, novas visões de educação mais inovadoras também possam surgir usando as mesmas categorias, os mesmos tipos de tecnologias e mídias. O professor Gilberto Paquette, da Teleuniversité de Quebec, no Canadá, propôs há muitos anos atrás o início de uma tipologia dessa maneira, dessa forma a qual nós vamos abordar hoje. Em cima dessas primeiras ideias de Gilberto Paquette, nós desenvolvemos a nossa própria categorização. Na nossa tipologia, nós vamos partir dessa dupla relação entre as mídias, tecnologias, linguagens utilizadas e a sua relação com o grau de interação entre os agentes envolvidos. Quando falamos em agentes, estamos usando um conceito de agentes educacionais, que envolve mais do que professores e alunos, como estávamos acostumados no presencial, mas também outros profissionais e pessoas que estão hoje precisando envolver-se com educação à distância. Por exemplo, autores, redatores, programadores, designers, artistas e tantos outros que hoje precisam participar do processo da educação à distância. Autoinstrução, educação aberta e EAD. É normal que quando ouvimos esses termos sendo usados em conjunto, que alguma confusão apareça. É muito interessante para nós todos que trabalhamos com educação à distância esclarecermos alguns desses termos, ou pelo menos termos um consenso geral sobre o que estamos falando quando usamos educação à distância, autoinstrução, estudo dirigido e outros termos que vamos usar nessa nossa própria aula. Para podermos começar, vamos chamar uma pergunta. Professor, se eu fizer um curso à distância, terei sempre que estudar sozinha? Nem sempre estudar à distância significa estudar sozinha. Existem formas que permitem que alunos estejam em contato com outros professores, atores dentro da educação à distância, e ele não está sempre sozinho. Mas é interessante pensarmos de que a palavra, essa expressão estudar sozinho, nem sempre é uma coisa negativa. Tem pessoas que querem exatamente isso. As pessoas, quando vêm buscar educação à distância, para muitas delas, elas querem exatamente uma forma mais flexível, mais aberta, mais possível de se estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Estudar sozinho, então, é uma grande vantagem para essas pessoas. Já para outras, a perspectiva de estudar sozinho assusta bastante.
Elas não querem sair do tradicional, da forma clássica com a qual estão acostumadas, onde os professores assumem a responsabilidade e o controle de todo o projeto. Quanto na autoensino, na autoinstrução, os alunos têm que assumir um papel um pouco mais ativo na construção da sua própria caminhada. Neste campo, há uma verdadeira floresta de termos e expressões designando, aparentemente como sinônimos, autoinstrução. Por exemplo, autoensino, autoestudo, estudo autorregulado, estudo dirigido, estudo independente, estudo autônomo. Muitas dessas expressões nos remetem à ideia de que o aluno está coordenando o seu projeto, ele está na direção dos seus estudos, enquanto outras expressões nos dão a ideia de que o aluno está usando materiais que vão fazer, às vezes, do professor. Nós temos, então, duas grandes visões a respeito da autoinstrução. A primeira delas nos aponta para o aluno como alguém que está trabalhando com materiais didáticos especialmente preparados para que ele possa estudar sozinho e à distância. Autoinstrução é todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem a partir do qual um aluno estuda sem o controle direto de um professor. Já numa segunda visão, a ênfase é colocada na gestão do processo. O aluno está no centro do controle de tudo isso, portanto, não importa tanto os materiais que ele utiliza, mas principalmente a maneira pela qual ele conduz a sua própria aprendizagem. A autoinstrução é um plano deliberado e de longo prazo, originado, planejado e levado a efeito pelo próprio estudante, sem intervenção direta de professores ou supervisores. Então, existem algumas ideias que unem essas duas grandes visões. Por exemplo, o aluno gerenciando o seu próprio processo de aprendizagem, escolhendo o ritmo que ele quer estudar, a forma pela qual ele vai conduzir os seus estudos, os materiais que ele prefere utilizar e, principalmente, a hora e o local onde ele vai fazer os seus próprios estudos. Essas características, então, seriam as grandes características distintivas do autoestudo, da autoinstrução, com relação a outras formas de educação à distância e de educação em geral. Mas mesmo dentro da autoinstrução, existem tipos, existem modelos que não são exatamente iguais. Por exemplo, existe a autoinstrução linear. Quer dizer para nós que na autoinstrução linear, os materiais são preparados para que os alunos sigam uma determinada ordem, uma sequência pré-definida pelos professores e autores daqueles materiais. Na autoinstrução linear, então, o aluno não decide muito os caminhos que ele vai percorrer, mas ele deve seguir uma determinada ordem pré-estabelecida. E para isso ele vai usar os materiais, fazer seus exercícios, as suas leituras, os seus testes, exatamente na ordem em que eles aparecem. Os materiais impressos são uma mídia muito utilizada para esse tipo de autoinstrução linear sequencial. Podemos pensar também que existe uma autoinstrução não linear. Que tipo de mídia serviria para uma autoinstrução que os caminhos não são tão claros, tão definidos, tão direcionados assim? Um exemplo bom são os CD-ROMs, as mídias digitais interativas, que permitem que a gente use até esses termos que estão bastante na moda, conhecidos como navegar na informação, surfar no oceano das informações, mergulhar e outras metáforas aquáticas, como a gente poderia chamar então. Nessas formas de ensino não linear, de autoinstrução não linear, o aluno continua no gerenciamento do seu processo, pode escolher os seus caminhos, mas eles não são tão direcionados. Como se a gente pudesse entrar em alguns recursos onde o aluno pode começar num capítulo, ir para outro, analisar o material, voltar, escolher seus próprios caminhos e fazer essa navegação tão citada nos dias da internet, da contemporaneidade, das mídias digitais. Uma outra forma de autoinstrução é aquela cuja característica é o estudo autodirigido, onde o aluno, ao fazer esse trabalho, ele primeiramente planeja o seu caminho, ele planeja os estudos que vai fazer e aí então ele pode escolher os cursos que deseja, fazer na sua própria sequência. É uma formação mais continuada, mais direcionada, mais ampla e mais contínua. O estudo dirigido não deve ser confundido com aquele antigo conhecido estudo dirigido ligado à instrução programada, uma inspiração mais skinneriana, né? O Skinner dizia para nós que é possível ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que a gente planejasse direitinho e muito bem tudo isso. Os críticos dessa visão dizem que faltou um elemento muito importante nesse processo, que são os alunos.
Seria muito bom se pudéssemos realmente ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, independente de quem estivesse sentado lá na nossa frente. Nós, como professores, sabemos que dependemos muito para que o ensino aconteça do que acontece lá na outra ponta. Na realidade, tudo acontece lá na outra ponta, onde o aluno está. Isso quer dizer que dentro do processo de autoestudo, de autodireção, não é tanto a possibilidade de professores programarem essa instrução, de fazer com que o aluno simplesmente siga caminhos pré-definidos e assim aprenda qualquer coisa. Muito pelo contrário. O estudo dirigido vai exigir de professores e alunos um planejamento de estudo que permita as diferenças, que permita essa diferença de ritmos, de interesses, de inteligências, para que a educação possa acontecer e a aprendizagem assim possa acontecer. Então é muito difícil pensarmos em produzir materiais que permitam o estudo dirigido segundo essa visão mais ampla de autodireção, de autonomia na aprendizagem. Existe uma segunda maneira de pensar esse assunto que está voltada mais para o estudo independente. Há uma diferença bastante grande entre essas duas formas, então. Nas primeiras, estamos falando bastante no aluno escolhendo materiais, definindo seus cursos, seu ritmo, seu caminhar na aprendizagem. Enquanto nas segundas, estamos enfatizando que o aluno pode fazer isso independente de qualquer instituição. Em outros termos, então, o estudo independente é aquele no qual o aluno pode fazer a sua autoformação, a sua capacitação continuada, seja pessoal ou profissional, independente de qualquer instituição de ensino. Está ligado, então, a formas não formais de educação, a caminhos não oficiais educacionais. E por isso, então, o estudo independente também está ligado a uma outra categoria chamada de autodidatismo. Nós ouvimos falar muitas vezes em pessoas famosas que nunca passaram por bancos escolares, nunca foram até universidades e não tiveram a chance que muitas pessoas têm e deveriam ter de poderem ir até universidades, faculdades e aí conseguirem construir a sua própria formação. Os autodidatas são aquelas pessoas que escolheram o seu próprio caminho, que escolheram um caminho de autoformação. Nós temos grandes exemplos sobre autodidatas de grande sucesso no mundo inteiro e que nós podemos pensar sobre isso, que é possível as pessoas estudarem sozinhas e assim mesmo conseguirem a sua formação. Em alguns países é comum termos nas grandes universidades pessoas que sequer têm títulos acadêmicos. Pessoas que, por sua competência, seu destaque no mundo lá fora da academia, da universidade, conseguiram demonstrar que entendem muito, na prática, dos assuntos que elas podem ensinar. Existem instituições até que buscam ativamente esses profissionais no mercado para buscar uma mescla, um equilíbrio dentro da academia entre os professores mais teóricos, conceituais, que trabalham em projetos de pesquisa, em projetos aplicados, e aqueles profissionais que trazem para a universidade a tão necessária prática, a tão necessária ligação com o cotidiano, com o dia a dia da prática profissional. Benefícios da autoinstrução. Bem, quando vamos falar nas possibilidades, nos desejos e expectativas que temos com relação às formas autoinstrucionais, vale a pena comentar que muita gente diz que isso no Brasil não funciona. Segundo essas pessoas, não funcionaria porque não teríamos no Brasil a cultura da autoinstrução. Essa chamada cultura de autoinstrução é muito perceptível nos países mais desenvolvidos, onde é bastante comum uma pessoa, quando quer aprender alguma coisa, ela vai buscar nas livrarias, nas bibliotecas do seu bairro e em outras fontes, alguma maneira, um livro, um vídeo, algum material que explique como ela deve fazer aquilo que ela está buscando fazer. Por exemplo, na sua casa começa a chover, você tem um problema com o telhado, essas pessoas primeiro vão à biblioteca ou à livraria, ou até mesmo a lojas de materiais, de ferramentas, buscar se existe um vídeo, um livro, uma apostila, algum material que explique para elas como elas devem consertar o telhado. Se elas não conseguem buscar esses recursos, aí então elas vão procurar um curso, alguém que dê um curso sobre isso. Em última hipótese, alguém que faça esse serviço por elas. Nos países onde esse tipo de mão de obra é bastante cara, justifica-se essa visão. Mas não só para coisas tão práticas como consertar o telhado, mas também para hobbies, outras necessidades, outros interesses dessas pessoas. É comum que, então, que as pessoas vão buscar fontes de informação nas quais elas aprendam a fazer alguma coisa que estão interessadas em produzir, em fazer, conhecer, explicar e assim por diante. Dizem, então, que no Brasil nós não temos essa cultura, que nós sempre procuramos alguém que nos ensine. A primeira coisa que nos ocorre é buscar encontrar alguém que dê um curso sobre o assunto que queremos aprender.
Se esse é mais um hábito, uma necessidade nossa, uma forma de cultura, a gente não pode saber direito. O que nós podemos dizer é que no Brasil temos menos materiais, nós temos menos experiências a esse respeito. Na nossa própria vida tivemos menos chances de buscar essas fontes de autoinstrução, mas eu acho que dificilmente nós podemos dizer que não temos uma cultura a esse respeito. Bem, sem dúvida nenhuma, um dos grandes benefícios que a autoinstrução pode nos trazer para a educação em geral e para a educação à distância é a grande flexibilidade de estudos. O que queremos dizer com isso? É aquela nossa ideia, aquela nossa lógica, de que a educação à distância pode permitir para as pessoas que estudem a qualquer hora, em qualquer lugar. Nem sempre isso é possível e nem sempre isso é desejável. Quando for necessário e for desejável, podemos pensar realmente em formas que o aluno possa estudar a qualquer hora, a qualquer lugar. Mas isso implica em que possamos produzir, distribuir, receber e utilizar materiais que permitam esse estudo a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, a escolha das mídias, a escolha dos recursos tecnológicos de produção, de distribuição e de acesso é bastante importante para que possamos estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso significa uma grande flexibilidade com relação à educação presencial. Talvez caracterize a educação presencial, dentre outras coisas, a forma que temos que estudar num determinado local definido e numa hora pré-definida também. Nós não podemos ir para as universidades a qualquer hora, a qualquer momento que decidimos estudar. Se queremos ter aulas, elas vão ser dadas naqueles horários e planejados durante o semestre, durante o ano inteiro. Também não podemos estudar em qualquer lugar, tem que ser ali, na sala de aula, no auditório, no anfiteatro, no laboratório e nos outros espaços presenciais clássicos, então. Alunos, estudantes, pessoas em autoformação que precisem estudar com mais flexibilidade de espaço e de tempo, teriam, na autoinstrução, uma boa forma para completar, aprimorar ou até mesmo começar os seus estudos. É evidente que na autoinstrução, estando o aluno no controle, pelo menos na direção dos seus estudos, escolhendo seus materiais, o local e a hora dos seus estudos, isso significa que ele é mais autônomo com relação à aprendizagem do que ele estaria em outras formas de ensino e aprendizagem. A autonomia, então, é uma palavra-chave na educação à distância e mais ainda nas formas de autoinstrução. E quando pensamos em autonomia, não estamos querendo dizer independência simplesmente, né? Significa que ele é autônomo porque ele não tem que prestar contas para ninguém, ele pode estudar a qualquer hora, a qualquer lugar. Não é bem assim? Em muitos sistemas de educação à distância, baseados na autoinstrução, existem muitas coisas que precisamos seguir. Existem exames, existem provas, existem tutoria, orientação, existem momentos onde o aluno vem pontuando o seu caminho de aprendizagem e não necessariamente ele está tão abandonado ou tão sozinho como pode parecer à primeira vista. Autonomia significa mais do que isso. Autonomia significa responsabilidade na sua própria aprendizagem, que é uma diferença bastante grande das formas clássicas de ensino, onde o aluno adota aquelas posturas, às vezes, que nós chamamos de me ensine se for capaz. Quer dizer que em alguns momentos presenciais, o aluno senta na sala de aula, cruza os braços e diz, professor, vamos ver se essa pessoa aí é capaz de me ensinar alguma coisa. Normalmente, então, reflete uma atitude passiva, pouco responsável na sua própria aprendizagem, na sua própria formação e no seu crescimento como profissional, como indivíduo. Já a educação à distância, em especial nessas formas de autoinstrução, a autonomia é necessária justamente nessa questão, onde os alunos têm que se responsabilizar pela sua própria formação. Não quer dizer que ele tenha que fazer todos os processos sozinhos, mas que, em última análise, se ele vai aprender ou não, é sua responsabilidade. É evidente que muitas pessoas não se sentem muito confortáveis com essa postura. Elas recusam essa autonomia porque é mais confortável ter alguém tomando conta do seu próprio processo, dizendo as horas, as datas, as formas, até as linhas que deve ler em cada capítulo de cada livro. A educação à distância permite e possibilita que a gente possa decidir mais, tomar mais decisões, escolher melhor as nossas próprias formas e caminhos de aprendizagem e por isso a autonomia é tão importante e essa palavra vai aparecer muitas vezes daqui para frente. Material didático utilizável a qualquer hora e reutilizável. Para que essa independência com relação aos espaços formais e aos horários pré-definidos de estudos possa acontecer, é evidente que o aluno precisa contar com bons materiais didáticos e com materiais didáticos que ele possa usar nesse caminho, a qualquer hora, em qualquer lugar.
O design dos materiais didáticos, então, é bastante importante e nós temos que prestar muita atenção nessa fase de produção, elaboração, concepção, desenvolvimento dos materiais que os nossos alunos vão utilizar quando eles quiserem e puderem estudar sozinhos. A autoinstrução, então, exige bastante planejamento, muito cuidado no design desses materiais. E quando falamos em design de materiais didáticos, não estamos pensando só no aspecto de beleza, de estarem bonitos, bem apresentados, bem acabados. Nós estamos pensando que eles sejam funcionais, que eles permitam também que os alunos estudem nesses momentos, no seu próprio ritmo, no seu próprio andamento. É preciso pensar, então, na inclusão de pessoas que possam usar materiais de diversas naturezas e que esses materiais também não sejam descartáveis de qualquer forma, que a gente só use como materiais que a gente arranca as páginas ou passa os materiais e nunca mais pode utilizá-los, né? A reutilização tem sido presente não só na educação à distância, mas também tem sido uma característica, um apontamento para práticas educacionais pelo próprio Ministério da Educação. Eu acho que vocês lembram de algum tempo termos propagandas ou publicidades do Ministério da Educação chamando a atenção para que pensássemos em materiais didáticos que possam ser utilizados de ano a ano por mais pessoas, visando a inclusão de mais pessoas, a redução de custos e a democratização, de fato, do acesso à educação. Atendimento a diversos estilos de aprendizagem. Quando falamos, então, no design dos materiais didáticos e dissemos que eles não podem ser só bonitinhos, bem arrumados, mas também têm que ser funcionais, nós temos algumas características que precisamos prestar bastante atenção antes de entrarmos nesse trabalho de produção, elaboração e criação de materiais. Como professores, autores, desenvolvedores de materiais didáticos para educação à distância, autoinstrucional, temos à nossa disposição muitos meios, muitos recursos tecnológicos, muitas mídias e linguagens que podemos utilizar para ensinar bem e aproveitar que o nosso aluno está lá disponível e disposto a estudar e possa alcançar bons resultados na sua aprendizagem. O professor Howard Gardner, naquele famoso livro sobre as inteligências múltiplas, já nos chamava a atenção que nem todo mundo aprende do mesmo jeito, nem todo mundo é igual, felizmente para nós educadores. Isso quer dizer que para alguns alunos o estímulo auditivo é mais importante do que outros. Alguns alunos precisam ver mais as coisas, trabalhar com o visual, enquanto outros preferem colocar as mãos, usar o corpo, outros preferem parar, pensar sozinhos. Para outros precisam ainda se relacionar com os demais, na famosa inteligência interpessoal. Então o professor Gardner nos diz que nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E nós, professores, precisamos pensar bastante nesse tema para concebermos materiais que permitam que alunos com diversos estilos de aprendizagem, diversas inteligências mobilizadas, possam aprender da maneira que aprenderiam melhor. Valorização do aluno. A educação à distância, principalmente a autoinstrução, não é solução para todos os problemas educacionais. Tem seus limites, suas barreiras e suas dificuldades, assim como qualquer outra modalidade. De qualquer maneira, a autoinstrução aponta para um caminho muito importante para nós, que é a valorização do aluno. Para podermos elaborar cursos, preparar materiais, desenvolver possibilidades de estudo a qualquer hora, em qualquer lugar, um estudo mais autônomo, nós precisamos olhar para essa figura tão importante, tão necessária e, às vezes, abandonada nas grandes teorias educacionais, que é o aluno, o papel que ele tem, a responsabilidade que ele tem durante todo esse processo. A mudança dos paradigmas clássicos que tanto se falam, do modelo centrado no professor para modelos mais centrados no aluno e na aprendizagem, tem que acontecer de verdade aqui na autoinstrução. Vamos ver um trecho de um filme que remete exatamente para essa questão. Poetry in this book, practice this rating method. As your ability to evaluate poems in this manner grows, so will your enjoyment and understanding of poetry. Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe. We're talking about poetry. I mean, how can you describe poetry like American Bandstand? Well, I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. Now, I want you to rip out that page. Go on. Rip out the entire page. You heard me. Rip it out. Rip it out! Go on. Rip it out! Thank you, Mr. Dalton. Gentlemen, tell you what, don't just tear out that page. Tear out the entire introduction. I want it gone. History. Leave nothing of it. Rip it out. Rip! Be gone, J. Evans Pritchard, Ph.D. Rip! Shred, tear, rip it out! I want to hear nothing but ripping of Mr. Pritchard.
We'll perforate it. Put it on a roll. Not the Bible. You're not going to go to hell for this. Go on. Make a clean tear. I want nothing left of it. Rip it out. Rip. What the hell is going on here? I don't hear enough rip. Mr. Keating, Mr. McAllister. I'm sorry. I didn't know you were here. I am. Ah, so you are. Excuse me. Keep ripping, gentlemen. This is a battle, a war, and the casualties could be your hearts and souls. Thank you, Mr. Dalton. Armies of academics going forward, measuring poetry. No, we will not have that here. No more of Mr. J. Evans Pritchard. Now, my class, you will learn to think for yourselves again. You will learn to savor words and language. Este filme nos fala, então, sobre novas formas de ensinar e de aprender. Nos mostra que, às vezes, é preciso, como acontece, a gente pode ver no filme, olhar as coisas por um outro ângulo. Nem que seja usando novos materiais ou rasgando os livros antigos, como ele falou, e buscando novas maneiras de nos relacionarmos com o nosso próprio conhecimento, com as nossas próprias maneiras de olhar o mundo e nos enxergarmos nesse mundo em mudança tão contínua. Outro dos grandes benefícios que a autoinstrução pode trazer para a educação à distância é a familiarização com as mídias e tecnologias utilizadas. Isso quer dizer que quando os alunos precisam estudar sozinhos e recebem materiais que precisam utilizar, mobilizando para isso alguns recursos tecnológicos, pode nos ajudar muito a que nova passagem para um outro estágio da educação à distância, para outras maneiras, cursos usando outras metodologias e caminhos, pode ser bastante facilitada por esse aprendizado, por essa etapa inicial que os alunos passam precisando usar. Vamos dar um exemplo, a internet, ou o computador com o CD-ROM, ou mesmo projetores para utilizar vídeos e filmes, rádios, receptores de áudio e assim por diante. A familiarização, então, com novos recursos e tecnologias com os quais ele ainda não estava tão acostumado no ensino presencial, é um subproduto, digamos assim, um benefício extra que a autoinstrução pode trazer para a educação em geral e para a educação à distância em particular. O impacto positivo que a autoinstrução e essa autoaprendizagem do aluno podem trazer para o ensino presencial é bastante significativo. Isso quer dizer que a educação à distância e o ensino presencial não são entidades separadas, antagônicas, mas elas interagem, elas conversam, trocam experiências, boas práticas, lições aprendidas. Uma delas é essa familiarização com os recursos tecnológicos, o grau de autonomia crescente do aluno, a responsabilidade sobre o seu próprio aprender, que com certeza seriam grandes benefícios se pudermos aportar isso tudo para a nossa sala de aula clássica também. Que educadores não gostariam de ter alunos responsáveis pelo seu aprender, que têm autonomia e podem escolher seus materiais com mais responsabilidade, decidir o passo dos seus estudos, atingir os resultados que ele mesmo traça. Nós, como educadores, gostaríamos bastante de termos alunos com esse grau de possibilidades educacionais e de aprendizagem. Vamos ouvir agora o depoimento de uma pessoa que passou por esse processo de autoinstrução, nos dizendo alguma coisa sobre as dificuldades e os benefícios que ela encontrou nessa caminhada. Minha experiência como autodidata começa com fotografia. Hoje eu trabalho com fotografia digital e no passado começou com fotografia convencional, e dada a mudança de tecnologia, eu tive que me aperfeiçoar a fotografia digital. Para isso, eu utilizei livros, revistas, a própria internet como meio de pesquisa. As vantagens é que você dedica todo o seu tempo, todo o seu empenho na busca desse material. As desvantagens é que você segue nessa carreira, nessa procura, você segue sozinho, tá? E às vezes chega a ser uma coisa meio triste e monótona. Hoje eu atuo como fotógrafo profissional, trabalhando com fotografia digital e tratamento de imagem.
Vimos então que existem muitos benefícios, mas também encontramos algumas dificuldades e barreiras ao trabalhar com o ensino autoinstrucional. Vamos ver agora alguns limites da autoinstrução. A autoinstrução é bastante eficiente, mas possui alguns elementos que a limitam de alguma forma. A ausência do professor para sanar a dúvida quando de sua ocorrência é um dos fatores que o aluno mais sente. A baixa interatividade entre o aluno e o meio estudantil no qual busca instrução, a sensação de isolamento, a necessidade de planejamento, a sobrecarga de conteúdos e a falta de experiência são aspectos que restringem a amplitude da autoinstrução. Além, é claro, dos investimentos prévios e posteriores que tal ensino acarreta. Vimos então que dentre as grandes dificuldades encontradas na autoinstrução, a primeira delas é a ausência do professor no processo de ensino-aprendizagem diretamente. Não vamos ter na autoinstrução a figura do professor que nos conduz, que nos orienta, que nos impõe, às vezes, todo o caminho da aprendizagem. Isso é apontado por muitos como uma das grandes barreiras para muitas pessoas que ainda não desenvolveram o grau de autonomia necessária para poderem não ter o professor ao seu lado o tempo inteiro. Dentre os outros limites, também temos os custos da produção desses materiais, a dependência que temos de bons materiais para que a autoinstrução possa ocorrer e outras dificuldades que podemos encontrar no caminho. Existem, além dessas dificuldades, muitas semelhanças e possibilidades de aprendermos com a educação à distância e utilizarmos, tanto da EAD quanto do ensino presencial, algumas metodologias, técnicas, recursos que nos ajudem a caminhar no processo de autoinstrução. Autoinstrução e EAD, semelhanças e diferenças. Entre a educação à distância e as formas autoinstrucionais, temos algumas aproximações bastante importantes para todos que vão trabalhar com a educação à distância e com essas formas de autoestudo. A primeira delas é a separação entre professores e alunos. Essa separação caracteriza ambas, tanto na educação à distância quanto no ensino autoinstrucional. Temos muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, a separação espacial entre professores e alunos. Professores, alunos, instrutores, aprendizes não compartilham o mesmo espaço físico. Em algumas ocasiões, também professores e alunos não estão nem ao menos no mesmo tempo, não estão usando formas síncronas, mas sim formas assíncronas. Isso quer dizer que professores prepararam materiais antes e os alunos vão usar em outro tempo, em outro lugar. A utilização de tecnologias e mídias também é uma aproximação entre a educação à distância e a autoinstrução. Existem formas diferentes de utilização dessas tecnologias e linguagens entre diversas modalidades da EAD, mas entre essas duas grandes formas é característica que precisamos utilizar alguns recursos para podermos nos comunicar entre professores, autores e os alunos que estão estudando. Podem ser tecnologias e mídias mais antigas ou mais clássicas, com as quais estamos mais acostumados, como livros, materiais impressos, e também podem ser tecnologias mais contemporâneas, como o DVD, como o CD-ROM, a internet e outros recursos digitais. A mudança do papel do professor é mais uma das características que aproximam a educação à distância e a autoinstrução. Em ambas as formas, o professor não é mais aquele que conduz tudo, não é só aquele que expõe conteúdos, que prepara as suas aulas que ele vai entregar para o aluno naquele momento e naquele espaço específico, mas é principalmente quem concebe, quem elabora, quem faz o design instrucional, o design pedagógico dos materiais que os alunos vão utilizar para estudar depois. Isso quer dizer que nesta característica, então, professores e alunos separados no tempo e no espaço estão aproximados. Esse tempo e esse espaço que são separadores, muitas vezes, na educação à distância, podem ser reduzidos justamente através da elaboração e da criação de bons recursos instrucionais, como no caso da autoformação e do autoestudo. A inclusão de outros agentes educacionais no processo de ensino-aprendizagem é também uma característica que aproxima a educação à distância e formas autoinstrucionais. Falamos já que na educação à distância, em especial no ensino de autoinstrução, a presença de outros profissionais é muito importante, já que temos que elaborar bons materiais, não podemos fazer isso sozinhos, já que professores não têm todas as competências e habilidades necessárias para produzir materiais com qualidade profissional, com possibilidades de reprodução, de replicação e distribuição em larga escala. Precisamos para isso, então, de designers, educadores que entendem de tecnologia, produtores, técnicos, redatores e vários outros profissionais que vão participar desse processo.
Além dos elaboradores dos materiais, também temos outros apoiadores do ensino, como em muitos casos existem pessoas disponíveis para que os alunos possam tirar dúvida, possam fazer seus exercícios, possam receber retorno das atividades que executam. Não é em todo o processo de autoinstrução que isso ocorre, mas é possível termos não só essa autoinstrução voltada para os materiais, mas muitas vezes também o apoio de outras pessoas para nos conduzir, nos ajudar no nosso próprio processo. A transformação no papel do aluno talvez seja a principal característica que aproxime a educação à distância de autoinstrução. O aluno deixa de ser aquele ser passivo, ser resistente muitas vezes, ou me ensine se for capaz, não cabe mais na autoinstrução e na educação à distância. O aluno precisa mudar esse papel e assumir maior controle, maior responsabilidade no seu próprio caminhar de aprendizagem. Essa aproximação é algo que nós, professores, temos que confessar que não sabemos ainda muito bem como tratar, porque na nossa própria formação, como alunos, depois como educadores, sempre estivemos no centro de todo esse processo e é difícil abrir mão do poder que sempre tivemos e ceder, ou pelo menos distribuir esse poder entre todos os agentes da aprendizagem. O impacto muito positivo, então, que a autoinstrução pode trazer para a educação à distância e para o ensino presencial em geral, é essa mudança no papel de professores, alunos, a inclusão de novos agentes da aprendizagem, o uso de novas tecnologias, recursos, mídias e linguagens, criando um novo espaço, uma nova forma de ensinar e aprender, que com certeza vai ser muito útil para todas as modalidades, sejam presenciais ou sejam à distância. Tendo conversado um pouco durante essa aula sobre a autoinstrução, seus benefícios, limites, as suas grandes possibilidades e também algumas barreiras que encontramos, podemos voltar ao desafio que começamos a nossa aula. Lá atrás nós comentamos qual que seria a vantagem, quais seriam os grandes benefícios de trabalharmos com a autoinstrução e entendermos como a autoinstrução se diferencia da educação à distância e o que elas têm de semelhante e compartilham. A resposta para essa questão só pode vir de cada um. Ela tem que vir mais da nossa prática do que de teorias, conceitos pré-definidos. Não é algo que a gente possa falar sobre diretamente, ensinar, impor para alguém. A nossa visão da educação à distância, da autoaprendizagem, do autoensino, da autoinstrução, tem que vir da prática de educadores, alunos, instituições que possam colocar as mãos em tudo isso e criarem materiais, processos, cursos que deem resultados. Esses resultados podem variar de ponto para ponto, de situação para situação, e pode ser muitas vezes que a gente conclua que não são formas autoinstrucionais que vão dar conta dos resultados que esperamos. Pode ser que em outras situações a autoinstrução seja exatamente o que estejamos procurando. A resposta ao nosso desafio, então, permanece em aberto. Espero que ela possa conduzir a todos interessados na educação à distância e na autoinstrução por um caminho de descoberta, de risco muitas vezes, porque temos que encarar o desconhecido, mas também precisamos basear toda essa nossa nova caminhada em práticas boas, em lições que já aprendemos enquanto professores no presencial ou em outras modalidades da educação à distância. Gostaria de indicar para vocês, então, como dicas de aprofundamento da nossa discussão e uma experiência interativa também, que vocês visitem 3 sites. 2 deles são americanos, estão em inglês, mas vale a pena uma visita mesmo assim. O primeiro deles é o Learn Everything, que quer dizer aprenda qualquer coisa. Um site americano, então, que se propõe a nos ensinar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Muitas dicas práticas, muitas indicações de coisas a fazer, nessa ideia da autoaprendizagem, da autoinstrução. Vale a pena fazer uma visita, então, até esse site. O segundo é uma ideia semelhante, agora feita no Brasil, chamado Faz Fácil. Também podemos encontrar muitas coisas lá no Faz Fácil, usando a linguagem da internet, do texto via tela, do computador, com algumas imagens e outros recursos. Vale a pena fazer uma visita, assim como também ao site 5 Minutos, onde temos também essas coisas todas de autoinstrução e dicas e opiniões, mas dessa vez em pequenos clipes de 5 minutos. Pequenos vídeos, parecido com aqueles que a gente já conhece, alguns sites bastante famosos, mas todos voltados para esse autoensino, para essa autoinstrução. Vamos ver o que vocês acham disso tudo. Espero que essa aula tenha sido produtiva, vocês tenham trazido eu tenha trazido algumas ideias inspiradoras aí para os educadores que querem trabalhar com educação à distância, autoensino, e eu desejo um bom trabalho para vocês e bons estudos aí para frente.